Salve, salve turma, mais uma aula de mecânica clássica para vocês. Nós estamos aqui na nossa aula 10 ou 11, aula 11. Aula que nós vamos falar aqui de energia e trabalho, dois conceitos fundamentais em toda a física. Energia é um dos conceitos mais centrais, se não for o mais central, de toda a física. Principalmente por conta do conceito da conservação da energia. A energia do universo é a mesma desde o momento em que ele foi criado e até o momento do seu fim. É que a energia ela vai sendo transformada, ela vai sendo convertida e cada vez mais, com a linha do tempo, a energia vai perdendo a capacidade de realização de trabalho, vai perdendo a sua capacidade de ser utilizada para algo útil, o que chamam de entropia, né? Um outro conceito que não é de interesse do nosso curso, mas que está relacionado aí, tá? Não é de interesse nesse momento no nosso curso, isso daí é questão da termodinâmica, tá? Mas é importante citar aqui. Bem, o que é energia então? Energia está muito relacionado com o trabalho, tá? Os dois conceitos, eles são associados, são complementares, um complementa o outro, um depende do outro. Então, energia, para que eu preciso de energia para realizar trabalho, e quando eu realizo trabalho, eu estou convertendo ou transformando energia, tá? Então, os dois conceitos estão puramente relacionados. O que energia é, então? E vamos logo conceituar para a gente avançar. Energia é a condição para haver realização de trabalho. Então, note, só há trabalho se tiver energia. E você sabe muito bem disso. Para que os aparelhos eletrodomésticos na sua casa funcionem, por exemplo, liquidificador, um ventilador, qualquer aparelho que utilize aí energia, que realiza um trabalho, uma determinada função, é necessário para isso energia. E em todo momento esses aparelhos estão convertendo uma forma de energia em outra. E aí eu vou começar lendo daqui, ó. Trabalho, quando tem trabalho, é quando converte uma forma de energia em outra. Realização de trabalho é converter uma forma de energia em outra. Então, quando a energia elétrica é convertida em energia mecânica para o liquidificador funcionar ou para o ventilador funcionar, está havendo realização de trabalho. Então, trabalho significa converter uma forma de energia em outra. Mas não só isso, trabalho também significa transferir energia de um sistema para outro. Por exemplo, no jogo de bilhar, todo momento a bola branca está transferindo a sua energia para as outras bolas, para as bolas coloridas. Então, nesse jogo, existe constantemente a realização de trabalho. Bola branca, taca na bola vermelha e essa começa a se movimentar, ou seja, a energia da branca é transferida para a vermelha, está havendo realização de trabalho também. E tanto elas são complementares e estão relacionadas, que a unidade de medida de ambas é o joule. Elas têm a mesma unidade de medida, tá bom? Quando você realiza um trabalho de 10 joules, significa que houve a transferência ou a conversão de 10 joules de energia. Quando você você consumiu 100 joules de energia, por exemplo, o trabalho realizado foi de 100 joules também, certo? E existem várias formas de energia, como a gente já comentou aqui. Existe energia mecânica, energia térmica, química, elétrica, luminosa e a nuclear. Todas essas energias são capazes de se converter uma em outra. Se as formas de energia forem convertidas uma em outra, existe aí a realização de trabalho. Bem, agora a gente vai comentar então da energia mecânica. Toda vez que a gente começa a falar de energia, a gente começa pela energia mecânica, porque ela é a mais central, ela é aquela que está associada a movimento. E o universo está constantemente em movimento, desde coisas microscópicas até coisas macroscópicas, como planetas orbitando em torno do Sol, como as galáxias se movimentando, e enfim, tá bom? Então, a energia mecânica é associada ao movimento e se divide em duas partes. A energia cinética,
que é estritamente relacionada à velocidade, e energia potencial, que é relacionada à posição. Então, toda vez que um sistema tem uma certa posição que possibilita armazenar energia, existe energia potencial nesse sistema, tá bom? E aí a gente vai analisar agora a realização de trabalho. Só que esse trabalho que a gente vai analisar primeiramente é o trabalho mecânico, associado a forças. Então, o trabalho que a gente vai ver é aquela energia transferida por meio de forças. O trabalho é representado pela letrinha W, que do inglês é work. Bem, então você tem um esquema aqui de uma força atuando numa massa do ponto 1 ao ponto 2. E note que quando essa força empurra essa caixa de massa M, ela altera a velocidade desse corpo. Essa informação vai ser fundamental para nós definirmos o teorema do trabalho e da variação da energia cinética, que é o objetivo fim dessa nossa aula. Essa nossa aula vai terminar quando nós vermos o teorema do trabalho e da variação da energia cinética ou da energia cinética, tá bom? Então, o que acontece? Do ponto 1 ao ponto 2, houve um deslocamento, que eu representei pela letrinha R. Então, perceba que a força atuou por um certo deslocamento, causando no corpo um deslocamento e alterando a sua velocidade. Se essa força ela for constante, o trabalho da força é dada por F vezes R. Simplesmente eu pego o valor da força e multiplico pelo valor do deslocamento causado, e esse é o trabalho que foi realizado. Note que quando o trabalho foi realizado, teve variação da velocidade, pelo que você está percebendo, e, consequentemente, houve variação da energia cinética. Mas nós vamos enunciar o teorema do trabalho da variação da energia cinética mais à frente. E quando a força for variável, eu preciso usar o cálculo diferencial e integral para calcular esse trabalho. Então, o trabalho é a integral da força vezes o deslocamento infinitesimal do ponto 1 ao ponto 2, né, da posição 1 à posição 2. Então, note aqui a posição 1, note aqui a posição 2, e se essa força variou com o tempo, ao longo da trajetória, se essa força variou ao longo do deslocamento, eu tenho essa expressão para o trabalho. O trabalho é igual à integral de F dr do ponto 1 ao ponto 2. Bem, aqui eu vou fazer então para você um panorama aí, né, para que você faça o print dessa tela aqui, tá? Então vou deixar aqui para que você faça um primeiro print e vou subir um pouco mais para que você faça aí um segundo print, tá? Beleza? Continuando aí, turma, nós vamos ter a seguinte situação. Nós vamos ter aqui o enunciado agora do trabalho, teorema do trabalho e variação da energia cinética, tá? Mas antes a gente tem que ver o que é energia cinética, nós vamos conceituar. Como eu falei anteriormente, energia cinética está estritamente relacionada com velocidade. Toda vez que um corpo tem velocidade, tem movimento, existe energia cinética. Então veja uma massa se movimentando com velocidade, logo ela tem energia cinética. Energia cinética, EC, ou ainda representada por T aqui no nosso curso, tá? Fórmula clássica, meio de mv². Perceba que tem técnica de integração aqui, porque tem o 2 aqui em cima e o 2 aqui embaixo, tá bom? E aí eu vou começar a discutir essa questão de cálculo elementar, né, cálculo diferencial integral, para a gente definir o teorema do trabalho e da variação da energia cinética, certo? Eu vou considerar, então, esse diagrama aqui, que vai mostrar para a gente uma partícula se movimentando, migrando da posição 1 até a posição 2. Só que antes da gente analisar da posição 1
medido pelo vetor R1, até a posição 2, medido pelo vetor R2, eu vou analisar isso infinitesimalmente, de uma forma infinitesimal. Nem sei se eu falei uma palavra correta aí. Talvez seja um neologismo, não sei. Bem, olha lá então, pessoal. Eu vou analisar do ponto 1 até o ponto DR, até o ponto R1 mais DR, tá bom? Bem, quando eu faço isso, se eu analisar de uma forma infinitesimal, eu vou precisar derivar. Então eu vou começar derivando a energia cinética da partícula com relação ao tempo. Então veja uma coisa aqui. A energia cinética, a sua fórmula é meio de m vezes v ao quadrado. Eu vou derivar essa energia cinética quando a partícula sair dessa posição até essa. Note, pessoal, que isso é a representação apenas, tá, das posições ocupadas num plano XY da partícula. E então, isto aqui representa todas as posições ocupadas ao longo da sua trajetória. Então, no ponto R1 até o ponto R1 mais DR, eu tenho esse deslocamento infinitesimal. E daqui para cá, a energia cinética também variou infinitesimalmente. Derivando, então, energia cinética no tempo, eu vou ter a expressão meio de m, m é uma constante, não vou precisar derivar, de dv dt com respeito à velocidade ao quadrado. Perdão, de d com respeito ao tempo da velocidade ao quadrado. Então, a gente vai derivar essa velocidade ao quadrado. Mas aqui nós vamos traçar uma técnica, nós vamos traçar aqui um plano, tá? Essa velocidade ao quadrado, nós vamos transformar ela em v vezes v. Desse modo. Veja, a diferença da última expressão para essa é que eu expressei v ao quadrado como v vezes v. Para que eu fiz isso? Para que eu derivasse aqui através da derivada do produto. E aí, então, eu vou preservar tudo o mais e vou trabalhar só a partir daqui, ó, o que está envolvido com parênteses. Como é que eu faço isso? Preservo quem está aqui na frente e derivo a primeira, conservo a segunda, somo com a primeira conservada vezes a derivada da segunda. Perceba que eu vou ter a mesma coisa se repetindo. V ponto, primeira derivada da velocidade vezes velocidade, é a mesma coisa que velocidade vezes a primeira derivada da velocidade. É a mesma coisa. A ordem aqui, né, dos fatores não vai alterar o produto, certo? Sendo assim, eu tenho duas vezes isso. Tudo mais eu repito e informo esta nova informação. Repeti tudo o mais e coloquei duas vezes primeira derivada da velocidade vezes a velocidade. Sendo assim, é possível também cortar esse 2 índice com esse 2 denominador. E eu vou ficar, então, como a massa vezes derivada da velocidade vezes velocidade. Mas aí tem um detalhe. Derivada da velocidade nada mais é do que a aceleração. E aí, então, a aceleração vezes massa, ou massa vezes aceleração, é a segunda lei de Newton. Então, vai ser aberto aqui, na verdade, m vezes a é a força. É a força que vai causar aí o trabalho, que vai realizar o trabalho. Tá bom? E aí eu vou ter, então, que a derivada da energia cinética no tempo é F vezes V. E F vezes V é a nossa velha conhecida lá do ensino médio, potência mecânica. Força vezes velocidade é a potência mecânica. E a gente sabe disso porque toda vez que você faz variação de energia relacionado com o tempo, você está falando em potência. Isso acontece em toda a física. Energia dividido pelo tempo sempre vai dar potência. Sempre vai dar potência. Variação de energia no tempo, sempre vou ter como resultado
a potência, tá bom? Mas a gente pode trabalhar mais isso aqui, porque o nosso objetivo é chegar no teorema do trabalho da variação da energia cinética. Vamos fazer isso então. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar o ΔT, ou dt, e passar ele multiplicando. Desse modo, o dt multiplicando, eu vou ter então força vezes velocidade, vezes um tempo, uma variação de tempo infinitesimal. Turma, velocidade vezes variação infinitesimal de tempo vai me ter como resultado uma coisa infinitesimal. Velocidade vezes tempo é o quê? Distância. Mas como esse tempo ele é infinitesimal, então a distância também é infinitesimal. Então eu vou ter a seguinte situação, que dt é igual a f vezes dr. Ou seja, a derivada da energia cinética é igual ao trabalho, só que esse trabalho é o trabalho do deslocamento infinitesimal. Ainda não é aquele trabalho total disso aqui, ó. Não é o trabalho total ainda quando a partícula sai da posição 1 e vai até a posição 2. É apenas o trabalho infinitesimal de R1 até a posição R1 mais dr, ou seja, apenas a sua análise nesse deslocamento infinitesimal. Eu vou deixar toda a imagem aí, tá? Que também você faça um print da tela. Um segundo print aí. Ok. E aí, para arrematar isso, eu quero saber, no final das contas, quanto vale, qual é o trabalho realizado da posição 1 até a posição 2 medido pelo vetor R2. Para fazer o trabalho ao longo de uma trajetória, eu vou integrar de R1 até R2 isso aqui. Desse modo, então, ó. Então eu vou ter aqui, considerando uma trajetória do ponto R1, né, vetor R1 até o vetor R2, o trabalho vai corresponder a... Então, ó, basta que eu integre a expressão FDR do R1 até o R2. E quando eu realizar isso, a integral de FDR do R1 até o R2, o dt, o elementar da variação da energia cinética, se transforma na variação total da energia cinética, do ponto 1 até o ponto 2. Variação é final menos inicial. Tudo que a variação é final menos inicial, a variação da energia cinética é a energia cinética final, que é a energia cinética correspondente ao ponto 2, dado por isso aqui, ó, no ponto 2, vetor R2 marcando essa posição. Então, é a energia cinética nesse ponto menos a energia cinética de onde saiu desse ponto. Essa diferença é igual ao trabalho realizado. Integral de FDR do R1 da posição R1 à posição R2. Então, aqui eu vou ter o teorema do trabalho e da variação da energia cinética. Então, isso aqui nada mais é que o teorema do trabalho e da variação da energia cinética. E, na verdade, nós já sabíamos disso, porque, como eu mostrei para você na primeira imagem ainda, e eu quero que você faça um print, e como eu te mostrei nessa primeira imagem aqui, você percebeu que quando a força atuou desse ponto, e aí independe se a força fica constante ou se ela varia com o tempo, tá? Quando a força atuou desse ponto até esse, ao longo desse deslocamento, o que aconteceu com a nossa massa? Variou a sua velocidade. Perceba que está correndo mais rápido aqui, ó, os tracinhos aqui. E se variou a velocidade,
consequentemente variou a sua energia cinética, tá bom? Então, a realização do trabalho por uma força sempre consiste em variar a energia cinética. Então, o trabalho realizado, ele vai acontecer para que haja variação da energia cinética. E aí eu posso expressar T2 menos T1 ou delta T, ou variação da energia cinética desse modo, tá bom? Beleza? Até uma próxima aí, pessoal. Falou!